Olá, galerinha, tudo tranquilo? Vou falar hoje sobre o politicamente correto. Sabe aquela situação em que tu vais falar algo e tu tem uma espécie de premonição, né? Não fale porque isso vai te trazer problemas, né? Aquela situação em que tu sabe que a simples menção a um determinado assunto vai te trazer problemas, vai te trazer incômodo. Vou objetivar o que eu vou falar em um exemplo. E talvez fique um pouco maior a fala hoje, justamente por causa, em função do exemplo. A situação que eu quero exemplificar ocorreu em uma escola, e a situação é a seguinte, em função do politicamente correto. Fato, eu vou tratar de fatos agora, depois do politicamente correto. Fato, na escola X, a comunidade havia se reunido, né, a comunidade escolar, como manda o regimento interno, e criaram a determinação de que o namoro não seria permitido na escola. E ficou bem claro que o namoro significava, vamos dizer assim, manifestações excessivas de afeto. Basicamente, aquele beijo lânguido, comprido, né? Aquele amasso, né, no cantinho da escola lá, aquilo seria proibido na escola. Foi um acordo, né, entre direção, pais, professores, né, e não estava sujeito a reprimenda, pegar na mão, abraçar, aquelas coisas assim tranquila, que todo adolescente faz. O que seria reprimido seria o considerado excesso, né? Apesar da discussão que seria excesso. Mas enfim, basicamente era isso. A comunidade aceitou, todo mundo achou tranquilo, e eis que a harmonia, né, acontece nos recreios, na educação física, né? Porque havia uma estabilidade, né? Sabia-se até onde poderia se ir ao apaixonar-se por alguém. Todos estavam submetidos a esse limite. Crianças, óbvio, adolescentes e adultos, visitantes ou não da escola. Mas o que eu quero contar com isso? Né? O fato, sem apreciação por enquanto, apenas fato. Certo dias, a pessoa que cuida do recreio chamou o diretor da escola porque havia um casal namorando de forma excessiva, né? De forma evidentemente excessiva, né? Esse diretor foi lá, não conseguia compreender por que foi preciso a sua presença. Qual era o fato? Era um casal homoafetivo, eram duas moças que se beijavam e se beijavam de forma lasciva. Que termo horrível, né? Mas enfim, né? De forma excessiva, vamos dizer assim, se comparado ao permitido. Foi chamado essas duas pessoas, né? Chamado não, na hora ali, né? Gurias, menos. E aí o diretor percebeu por que a preocupação do funcionário. Essas duas pessoas disseram: somente porque nós somos homossexuais, né? Na verdade, tu estás agredindo a nossa opção sexual, não sei que nome dá, né? Mas enfim, a nossa condição homoafetiva, é isto que tu estás agredindo, tentando atingir. Bom, conclusão,
de uma situação corriqueira, que seria um namoro em que um cutucar no ombro resolveria, ficou muito complexo. Foi-se para a direção, chamou-se os pais e deu o que fazer. Ponto. Esse é o fato. Veja bem, o que nós podemos refletir sobre o politicamente incorreto quando ele é incorreto? Quando o politicamente correto é um cercear. Quando o politicamente incorreto acontece sem que nos damos conta de que tem uma ideologia por trás que quase que faz um cerceamento prévio do meu direito à fala. Neste exemplo, a pessoa que foi coibir o abuso de direito, porque era possível namorar, houve a tentativa de proibir-lhe a fala prévia. Por quê? Porque da situação corriqueira foi colocado a situação extrema de que estaria havendo algo além do normal, algo direcionado à conduta homoafetiva. Veja, muitas reflexões são aqui possíveis. Veja, a regra existia para todas as pessoas. Se para todas as pessoas não haveria o porquê de uma exceção para aquela conduta em específico. Seria um salvo-conduto a homossexualidade? Claro que não. Então o fato era menos complexo do que a questão ideológica envolvida. O fato é que havia uma norma e essa norma, em tese democrática, estava sendo posta em prática. Mas, para não falarmos só da conduta homoafetiva, eu vi pela mídia uma discussão crescente. Por exemplo, vou dar mais alguns exemplos para não ficar só de um lado só, né? A situação de se pessoas claras como eu podem usar o turbante afro. Se a moda afro poderia ser utilizada por sujeitos de pele clara, se não seria uma apropriação cultural indevida. Se não seria uma loira com aquele cabelinho enroladinho igual ao cabelo afro, não seria uma afronta à cultura afrodescendente. Veja que o politicamente correto, ou o querer fazer algo politicamente correto, chegou aqui ao excesso, e eu entendo que é o excesso, de se perguntar sobre se é possível alguém da etnia tal gostar da cultura da etnia outra e se pode usar. E se esse usar seria afronta e não um elogio. Por óbvio, a situação fática é que não há nenhum limite social, legal, moral ou ético que me impeça de usar aquilo que eu gosto. Eu poderia usar roupa similar dos muçulmanos, né? Quando no Halloween as crianças colocam roupas de bruxas, né? Imitando o que acontece nos Estados Unidos, Inglaterra, não há uma apropriação ofensiva. É claro que eu tenho consciência de que determinados povos sofreram muito, né? Discriminação. Sei, estou plenamente consciente. Mas daí estabelecer-se uma vontade de cercear o pensamento alheio não é possível. E quando eu falo isso o politicamente correto em
excesso, quando ele limita a minha possibilidade de expressão. E tem outro exemplo. Aqui na minha cidade, Santa Maria, houve uma terrível tragédia, que é da Boate Kiss, onde morreram quase 300 pessoas em um incêndio em uma boate. Veja que também aqui acontece o politicamente correto, em excesso, no sentido de que é muito difícil sequer tocar nesse assunto sem que algum censor, né, vá censurar de alguma forma a fala dos que falam. Porque entende-se que é correto dizer X. E se não disser X em relação a esse fato, é horrível. Essa pessoa é odienta, essa pessoa é nefasta, essa pessoa é ignorante, incompreensiva. Então, quero dizer que se nós não nos guiarmos por princípios éticos, racionais, portanto, se nós não nos guiarmos por princípios da dignidade humana, por princípio do respeito ao outro, e eu começar a pautar-me pelo politicamente correto, eu posso tornar uma pessoa indigna, eu posso cercear a liberdade, eu posso odiar, magoar alguém em nome de uma política correta. E o politicamente correto significa que existe uma política incorreta. E o politicamente correto, quando em excesso, não consegue justificar-se, porque é uma espécie de crença numa verdade. Portanto, cabe aqui bastante reflexão. Dá para fazer N raciocínios e partirmos da premissa de que viver em sociedade é conviver com valores que vão ao encontro ou de encontro, que aproximam e repelem. E que esses valores devem seguir a princípios éticos. Esses valores são valores que não podem ser ignorados, nem escolhidos como o 100% correto e o 100% não correto. Viver em sociedade é fazer política. Não sei se é politicamente correto, se é politicamente incorreto, mas fazer política no sentido de conviver, viver em harmonia. Portanto, nos exemplos citados, seria necessário que essas pessoas partissem da realidade do real. O que eu quero dizer com isso? Que se é dado uma norma, essa norma é democrática, e eu me sinto, por ser minoria, exceção a essa regra, eu não estou sendo politicamente incorreto. Eu estou sendo alguém transgressor de regras. E transgressor das regras que vêm a meu favor. E não por sentido de justiça. Portanto, é preciso que conversemos mais, cerceemos menos e que possamos conversar olho no olho sobre os assuntos mais polêmicos que sejam, mais turbinados pela mídia que forem, assuntos dolorosos ou não, mas que possamos conversar através do respeito, através da dignidade humana, e que não partamos do princípio de que só porque eu sou diferente, só porque eu sou minoria, eu teria alguma vantagem sobre os demais. Não. A democracia e a liberdade é tratar
os diferentes, de tal forma que eles sejam tratados, no final das contas, de forma igual. Portanto, se as regras, se as normas valem para todos, inclusive para as minorias valerão. E se não valem, e se essas minorias estão sendo prejudicadas por essa norma, ela deve questionar, ela deve lutar, ela deve insistir, até que essa diferença, que é negativa para ela, passe a valer para todos. Portanto, neste exemplo, do primeiro, em que aquele beijo entre pessoas do mesmo sexo devesse valer e ser permitido para o casal homoafetivo, deveria então valer para todos. Portanto, a norma seria, naquele ambiente coletivo, que todo e qualquer indivíduo poderia dar beijos lascivos, poderia dar abraços prolongados e ter toques corporais íntimos, né, naquele contexto que era escolar, não era um shopping, não era não sei onde, naquele contexto escolar. Como me parece óbvio que tal regra geral não seria permitida, significa que para essa minoria também não, independentemente da sua opção. Portanto, insisto, o politicamente correto inúmeras vezes é politicamente incorreto, indesejável, perturbador e cerceador das liberdades, principalmente de manifestação, de fala e de expressão. Fica aqui a minha preocupação e a reflexão. Abraço!